Grava só o áudio, viu, pessoal? Nem se preocupe. 14 pessoas. Ok, pessoal. Então, posso fazer a prece inicial, Alfredo? Pode. Então, vamos agora todos nos concentrar, elevar os pensamentos. Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão maior. Deus, nosso Pai Celestial. Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Estamos aqui reunidos em pensamento, com o objetivo de estudar e aprender um tanto mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos pedir permissão para iniciar esse momento de oração e de estudo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Comece a gravar. Ok, Começou. começou. Pessoal, então, eu acredito que vocês estejam aí com material, mas de qualquer jeito eu vou aqui iniciar a apresentação para quem não esteja com material fácil, possa ver aí pela tela, viu? Só um momento. Só um momento. Deixa eu aumentar aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta que a gente vai estudar hoje é a pergunta 43. Oh, desculpe, 53. do Livro dos Espíritos. E a pergunta é o seguinte: o homem surgiu em muitos pontos do globo, ou seja, a espécie humana surgiu em muitos pontos do planeta? E a resposta é sim. E em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Então a resposta é essa, tá? Que o surgimento da espécie humana, ela se deu em diferentes pontos do globo e em diferentes épocas. Aí tem a outra parte da pergunta. E estas diferenças constituem espécies distintas? Ou seja, as diferenças que a gente vê entre um grupo, né, entre diferentes povos humanos, pode-se considerar espécie diferente? Ele responde, certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto não são motivo
para que eles deixem de formar uma só espécie? Então essa foi... Tem manga rosa, tem manga, né, de todo tipo. Mas é manga, né? Exatamente. Feijão preto, feijão mulatinho, ervilha verde, ervilha amarela. Então agora a gente vai ver o que é que Miramês comentou a respeito desse capítulo. Eu já vi. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a letra. Peraí, viu, pessoal? É meu. Pronto, vamos lá. Nascimento do homem. A raça humana surgiu em diferentes pontos da Terra e em épocas variadas. Invadiu o solo terreno em busca de lugares adequados para sua sustentação biológica, bem como para se apresentar sob diferentes formas, mas tendo o mesmo homem com a função primordial de subir, despertando seus talentos em estado de sono no centro da alma. Observe a filogenia das espécies e notarás as variações das coisas e dos seres viventes, na procura do mais perfeito, que a razão te dará a resposta. Tudo é motivo para a frente. Tudo empreende jornada, procurando a luz e melhorando as próprias condições físicas, morais e espirituais. Esta é a lei que sustenta a harmonia da criação. E certamente é a vontade de Deus. Alfredo? Podemos prosseguir? Pergunte aí o pessoal se quer comentar alguma coisa. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse primeiro parágrafo? Está tudo ok? Ou podemos prosseguir? Vou fazer uma observaçãozinha aqui. Não é nem um comentário. Só uma pequena lembrança de onde nós que estamos no grupo de risco, eu, Alfredo, Mário, Sônia, Rosânia, assim, porque nós viemos do espiritismo, né? Depois foi que entramos no espiritismo. E eu lembro muito bem, na Bíblia, um trecho que estavam umas pinceladas a respeito da diversidade das raças, em que o Velho Testamento falava que para a diferença das linguagens, que ele não falava nem da diversidade das raças, mas na diferença, justificando a diferença das linguagens do homem na Terra. Era que, assim, naquele tempo, os homens se juntaram e construíram uma torre chamada de Babel, e que essa torre foi construída muito além da altura, e o vento foi e derrubou. Acho que quem leu a Bíblia do Velho Testamento lembra dessa passagem. E que caiu essa torre, e os 7 homens que estavam lá em cima, cada um caiu para um lado, e depois foram se comunicar e nenhum se entendeu, porque cada um falava uma linguagem diferente. Isso era o que o Velho Testamento dizia. Mas a gente vê claramente, hoje com o Espiritismo, com essa nova luz que nos veio acender, né, as nossas consciências, a gente vê que essas raças, certo? Elas foram povoadas em cada continente, em cada época, e assim foram se miscigenando
umas com as outras. Eu estava conversando com a Rosane um dia desse aqui, falando com ela que nunca foi tão fácil com os meios de transporte se fazer a migração, diferentemente de 50, 100 anos atrás, não é? Onde naquele tempo as raças se misturavam, certo? Mas não tão longínqua uma das outras. Hoje não, a gente pode sair daqui para a Holanda, para a Alemanha, os alemães vindo para o Brasil, sim, porque hoje o transporte Eu não tô ouvindo nada. Deu uma travadinha mesmo. Também não tô ouvindo não, Antônio. Eu acho que é a internet de Rosane, que não está funcionando direito. O comentário de Antônio é bem pertinente, porque o que ele está falando é o seguinte, né? Se tivesse nos primórdios, né, essa facilidade que a gente tem de migrar de um local para outro, provavelmente o que se chama aí nesse texto de raça, né, porque hoje em dia é um termo que a gente não usa mais, né? Ninguém fala em raça humana. A gente fala em traços, né, em características. Essas raças, elas não existiriam, nunca chegariam a existir, né? Porque estaria tudo misturado. Teria tudo misturado, não daria tempo de acumular mudanças, né? Antônio quer complementar? Porque tava travado na hora, acho que a internet falhou. foi. Mas eu finalizei. Certo. Ok, alguém mais? Pode continuar. Ok. As raças surgiram por afinidade em determinadas regiões, e ali trabalharam e cresceram, entretanto... Perdão, deixa eu começar de novo. As raças surgiram por afinidade em determinadas regiões, e ali trabalharam e cresceram. Entretanto, nunca uma raça foi entregue ao seu próprio destino, como se fossem o espaço e o tempo que cuidassem das suas necessidades. Deus é o Pai bondoso e santo. Todas as raças, desde o princípio, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos, que cuidaram e cuidam das suas ascensões. Eles são os benfeitores que não se esquecem dos seus tutelados, que dão mais assistência aos homens do que estes possam imaginar. Procuram por todos os meios para colocá-los nas escolas, onde poderão ser educados e instruídos. Se empenham com todos os esforços para que a humanidade reconheça a sua filiação espiritual. Posso seguir, Alfredo? Pode, a não ser que alguém queira comentar. Você está dando tudo. Eu quero um pedacinho. Foi não. No livro A Caminho da Luz, ele fala desses missionários dos povos quando surgiram, né? Aqui no globo. Os hindus, os maias, os tidos como cristãos, né? Vamos dizer assim, os futuros cristãos. Então, cada povo desse, realmente, ele diz aqui, ó, é raça surgida por afinidade a determinadas regiões. Cadê? Peraí, porque eu não estou conseguindo subir. Surgiram por afinidade a determinadas regiões. E ali trabalharam crescendo. Entretanto, nunca uma raça foi entregue ao seu próprio destino, como se fosse o espaço e o tempo que cuidasse. Deus é Pai bondoso e santo. Todas as raças aqui, ó, desde o princípio, foram tuteladas por falanges de espíritos angélicos. Então, assim,
Maomé, vários desses líderes religiosos de determinados povos do globo do planeta são todos trabalhadores do Cristo, que cuidam daquele grupo humano naquela determinada região do planeta. Buda, mas o Cristo é a espinha dorsal da Terra. Todos eles vieram tomar conta, tutelar determinados povos, mas todos eles, a espinha dorsal, as leis morais ensinadas por esses mentores desses povos, as leis morais convergem com as leis do Cristo. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem da forma que eu queria. Eu não sei se todos entenderam o que eu quis dizer. Perfeito, Beto. Temos aí, então, esses espíritos iluminados aí, puxando a humanidade para a evolução, os diferentes povos. Isso. Maomé, Buda, né? Cada um, mas todos eles são trabalhadores do Cristo, são discípulos do Cristo. Perfeito. Alguém quer fazer algum comentário mais ou a gente pode seguir para o próximo? Se ninguém quer falar, prossiga. Ok. Ninguém está só nos caminhos do mundo. Em quaisquer circunstâncias, estás acompanhado por entidades espirituais de acordo com tuas intenções. Porém, mesmo que os sentimentos atraiam companhias inferiores, o comando da luz não te perde de vista e na hora exata te chama à realidade, induzindo-te para diretrizes elevadas por meios que eles conhecem seriam os melhores. Mesmo que a marcha seja árdua, ninguém se perde. Todos, algum dia, aquecerão no peito o sol do entendimento, onde nascerá o Cristo dizendo: a paz seja convosco, e encontraremos Deus dentro de nós. Posso seguir? Pode. As diferenciações das raças não fazem espécies distintas, como as diferenciações de nomes e sabores das laranjas não fazem que elas percam a designação de laranja. As raças foram feitas para se mesclarem umas às outras, e essa disposição foi entregue aos homens. Pois, a tua parte. E nesse cruzamento surge a fraternidade e o respeito entre todos, como também o perdão e o amor. Fica claro aí que estava planejada, né, essa miscigenação maravilhosa, né? Aí, então, foi proposital, né, que houvessem diferentes povos com diferentes características para depois se encontrarem. Mas sem perder a identidade, né? Houve uma miscigenação, mas foi preservada a identidade. Os costumes e a cultura, né, de cada povo. Acaba que com o tempo, né, Beto, talvez um complemente com a sua cultura, outro aprenda com o outro. Acho que acaba que os traços culturais acabam se conectando uns com os outros, né? A gente mesmo tem aí um monte de traços culturais dos povos africanos, dos povos europeus também, né? Acaba misturando tudo, né? Não fica uma coisa isolada, não. Mas claro que se a gente for em alguns povoados, alguns locais, sim, a gente vai encontrar alguns traços culturais realmente bem
bem isolados, né? A gente ainda existe isso, mas eu acho que a tendência é o contrário. A tendência é misturar. Assim, a gente vive isso muito bem, característico no Brasil, né? Com o negro, com o índio, né? E com a formação de outras raças, né? Entre nós. E essa oportunidade que foi nos dada é justamente para a gente ter o exercício, né? O exercício é o respeito entre todos, né? Como também o perdão e o amor. Então, a gente vive, a gente sabe o quanto a gente tem, né, um país que se diz não racista, no entanto, é racista, né? E esse exercício é o respeito que a gente tem que ter a esta raça, né, que fez parte de todo um nascimento, né, do nosso país. E, infelizmente, a gente vê o desrespeito aos indígenas, né, que acontece por aí, e ao povo negro, né? E esse é o dia a dia, né, que a gente vive isso no dia a dia, né? E a gente não consegue, às vezes, administrar sentimentos e posições, né? E se esquece, né? A gente não tem ainda, muitas das pessoas ainda... Eu esqueci, eu botei um negócio para cozinhar, desculpa. Botei um negócio para cozinhar e deixei lá no fogo. Tá fedendo. Ai, mas voltando, mamãe foi desligar. Voltando, então, assim, isso realmente é que a gente, vamos dizer assim, nós estamos aqui abrindo a nossa consciência, né, para poder a gente ter, né, essa visão, né? Mas quantos aos outros, né? Tudo bem, cada um tem seu tempo de evolução, né? Mas isso, mesmo para a gente que abre, que está aqui abrindo, que vive lendo, tendo contato direto, às vezes a gente se pega em determinadas ações que tem um olhar diferente, né? Então, é o orar e vigiar e muito bem aplicado no dia a dia da gente, né? Entendeu? Perfeito. Em frente. O comércio que hoje se estende por todas as nações da terra é para que os homens se confraternizem e sintam o mesmo valor em outras raças, aquele direito por que lutam, a fim de o preservarem em benefício próprio. É bom que vejamos que a natureza não se esqueceu de guardar valores na superfície e no seio do solo. Só um minutinho, pessoal. Caiu um minuto. Ok. É bom que vejamos que a natureza não se esqueceu de guardar valores na superfície e no seio do solo de uma nação que na outra não existe, que propiciou faculdades de trabalho a determinadas raças, coisa que outras encontram dificuldades de execução. Pelo princípio do assunto que tocamos, podes deduzir outras coisas. E tudo isso para que se processassem as trocas muito comuns entre os povos e, com isso, a convivência altamente necessária ao despertamento do amor ao próximo, tão falado no Evangelho e necessário à paz das nações. Muito legal esse parágrafo, né? Alguém quer fazer alguma reflexão, algum comentário? Essa aí é a ideia, né? É a ideia, né? Um dia pode ser que a gente chegue lá. Realmente que esse intercâmbio aí dos recursos minerais naturais aí se façam de forma harmônica e pacífica entre as nações, né? Mas hoje em dia ainda não é desse jeito que a gente está vendo, não. Então, estamos longe ainda. Mas, realmente a gente está muito longe, né? A gente está lidando aí de cara com a vacina, né? O que está acontecendo com a vacina? É uma coisa que é um bem comum da humanidade, né? Então, realmente é o que a gente pretende. A minha geração não vai ser, a geração da minha filha não vai ser, entendeu?
mas um dia será. É isso. É verdade, o panorama atual do globo não está muito longe disso que ele está falando aqui. Muito longe mesmo. Esse comércio, essa coisa, é violenta a diferença e os interesses, o capitalismo, né? Cada país quer ser vencendo. No final tem que ser o quê? No final tem que você, eu produzo isso, você produz aquilo. É o Tem microfone. não é? Continuar desse jeito. Tem que realmente fazer. Eu tenho muito aço aqui, para lá. Outro, quem tem mais aquilo? Um intercâmbio. Porque sistema capitalista, cada ano eles querem ganhar mais. Só fazendo uma complementaçãozinha, a espiritualidade, ela já preparou tudo. Só falta a consciência humana a fazer essas aplicações em que a espiritualidade deixou como um novo caminho para nós seguirmos. Existe até uma linguagem universal que não depende da hegemonia de algum país, que seria a linguagem do Esperanto, onde todos falariam a sua linguagem e aprenderiam o Esperanto, onde essa linguagem seria comum entre os continentes, sem pertencer ao entrave de nenhum país, certo? O império na Terra. E esse é um entrave, né? Infelizmente, até a linguagem que tem que se falar, certo? Ela é hegemonia, certo? Política de um país que se julga o maior país econômico do mundo. E isso vai demorar muito até o homem ter essa consciência e se libertar disso, desses entraves. Mas assim, não é só dele não, né? A outra potência também pensa do mesmo jeito. Não estou falando assim. Você está num país, duas potências mundiais. País que se julgue, mas não depender de nenhum país que se julgue a potência mundial. Ela é uma linguagem universal. A doutrina, o espiritismo, por exemplo, os espíritos encarregados aqui nesse orbe, já prepararam tudo. Falta nós adquirirmos a consciência necessária para esse novo caminho. Muito bem, vai em frente. Perfeito. Então vamos lá. O homem nasceu em diversos pontos do globo. Todavia, são todos irmãos, filhos do mesmo Deus. Não podemos nem devemos fugir do nosso dever para com os nossos semelhantes, porque não podemos viver sem eles. Façamos qual o ar e as águas, que servem todas as nações do mundo com o mesmo interesse de ser útil, repetindo quantas vezes forem necessárias esse ato de caridade. Assim deve ser o nosso empenho. Então, bem legal esse capítulo aí, né? Podemos ir para o próximo, Pedro? Pode sim. Ok. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, tá? Chegou uma abelha aqui fazendo uma visita aqui. Peraí. Uma
Menina, eu botei, foi uma pamonha na cuscuzeira para poder esquentar. E em banho-maria, esqueci. Pense. Quer fazer inveja mesmo, falando de pamonha. Pamonha. A abelha veio assistir o Evangelho, pessoal. Ó, tá vendo? Pronto. Vamos nessa. A próxima pergunta é. Pergunta 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana. Peraí, deixa eu ler de novo. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Resposta: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então ele responde e ainda faz uma crítica, né, a essa tendência de querer sempre interpretar tudo ao pé da letra, né, pessoal? A gente tem que, enfim, se libertar disso aí. E vamos ver o que é que Miramês fala sobre isso. Somos todos filhos do mesmo Pai, Deus, única força reconhecidamente livre e poderosa, que criou e assiste todas as coisas geradas no seu seio. Ninguém vive à parte do Criador. Continue. Se porventura alguma alma fosse desligada da fonte universal, ela pereceria, porque vivemos e nos alimentamos nela. As variações de raças que existem não impedem a nossa irmandade e nos favorecem numa tônica altamente grandiosa por constatarmos a grande inteligência daquele que nos fez. Todos os homens são irmãos em Deus, certamente que os somos. E são esses laços de originalidade que nos levam a amar aos nossos semelhantes, depois que o nosso amor já provou a gratidão ao nosso Pai que está nos céus. Além da afinidade profunda com os nossos semelhantes, a palavra irmão não se aplica somente no reino dos homens. Ela avança e domina todos os reinos da natureza, naquele aconchego eterno, porque entre os homens e eles se processa uma troca interminável de valores, que amplia cada vez mais a força que nos sustentam a todos. E saindo da faixa em que vivem, os homens podem regalar-se por serem irmãos igualmente dos anjos, agentes divinos do Senhor, que trabalham e alimentam a vida em todas as direções do infinito. Pare aí para comentários. Alguém gostaria de fazer alguma reflexão aí sobre isso? Que beleza de texto, né? Ele sai do senso comum de que somos irmãos, né? Todos os povos, mas bota a família universal. Ou seja, os animais são nossos irmãos, a gente deve respeitar a vida, né? As plantas, os micro-organismos. Nós temos que... Toda e qualquer criação, né? Exatamente. Toda a criação. E aí... São Francisco de Assis
mostrou isso para nós aqui, né? Os passarinhos, os animais, ele considerava irmão, né? Irmão Sol, irmão Vento, irmão Lua. É isso. Então, Eu acho que se parar e achar que é dono do mundo, das coisas materiais do mundo, quando ele entender que ele é um administrador de Deus, do que está aqui, e entender também que o que tem aqui na Terra é para usufruto da coletividade, ele vai olhar o próximo como um irmão e vai entender que a natureza é feita para todos. perfeito. Quando ele desenvolver mais esse senso esse desapego às coisas do mundo, né? É isso mesmo. Posso seguir, Alfredo? Pode prosseguir. A humanidade atual está ansiosa para conhecer o desconhecido. Na verdade, terá sempre o desconhecido pela frente. Porém, devemos trabalhar para desvendar os segredos da divindade sem deixar a porta de entrada mais próxima e verdadeira para buscar entradas distantes e ilusórias. A ciência exterior é de grande valor e deve ser pesquisada. Mas a porta de ouro por onde deves entrar, na senda da busca, não está fora, mas dentro de cada criatura. Não está longe, mas ao toque das mãos. Deus colocou a gema da vida vibrando em cada criatura com a perfeição das suas próprias mãos. Nunca fez algo imperfeito. O ser Deus. Comentários. Essa questão interessante, a questão do homem querer sempre, né, conhecer o desconhecido exterior, mas nos falta lembrar que antes de conhecer o desconhecido exterior, falta primeiramente conhecermos o desconhecido interior, para poder, sabe, assim, respeito dos conhecimentos necessários dentro da moral do Cristo, avançar, porque tudo tem um determinado tempo. Agora pode conhecer, pode querer conhecer, e em busca do desconhecido, mas se não está no tempo acordado, necessário, nós não vamos avançar. Precisamos, primeiramente, nos conhecermos, descobrirmos os nossos defeitos, as nossas tendências, as nossas limitações estão no nosso interior. Esse é o caminho mais difícil que ninguém se propõe assim tão facilmente a trilhar. Que dói muito, ou porque é demorado, mas se não for por ele, pela essa porta estreita, Não estou ouvindo nada, não. Eu também. Agora. Foi. Agora voltou. Você não estava ouvindo. Parou, né? Se não for... Pois é assim, o homem, ele está, sabe, obstinado a buscar descobrir o desconhecido, mas o desconhecido exterior. Não vamos nem nos aprofundar aqui, certo, o que é que falta aqui no nosso plano ser descoberto.
Mas antes de fazermos essa busca ao desconhecido exterior, primeiro que busquemos descobrir o desconhecido interior, que é aquela porta estreita que Jesus no Evangelho falou. E a porta estreita do caminho difícil, dolorido, que muitos se recusam a entrar por ela. Perfeito. Como disse Sócrates, né? Conheces a ti mesmo. Santo Agostinho. Foi Santo Agostinho. Olha, Santo... olha no teu olho a trave que tem antes de apontar o cisco que está no olho do outro. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a nossa reforma íntima, que é o principal. A transformação do planeta está acontecendo, a espiritualidade já avisou. Nós vamos deixar de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Isso não tem mais volta. A espiritualidade já disse. Então vamos ter paciência, porque as coisas vão acontecendo. A maior prova disso é a doutrina espírita, que com tão pouco tempo já está tendo essa difusão tão grande. Então, a gente tratar de fazer a nossa reforma íntima e que as coisas boas estão acontecendo. Isso aí não resta dúvida. É porque as coisas ruins, a divulgação é muito maior. Mas a transformação está acontecendo, é ter paciência, que a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que nossos filhos ainda vão alcançar uma coisa muito boa, e nossos netos, então acreditar, ter fé, e começar por nós mesmos, que é a reforma íntima. Perfeito. Vamos em frente. Vamos em frente, Rafael. Então vamos lá. Todas as divisões que existem na casa maior partem da mesma fonte. Nasceram de um só elemento primitivo, que o cinetismo cósmico faz transformar em espécies diferentes, para que o belo se expresse com todo o vigor, em nuances indescritíveis na lavoura do Senhor. Eis aí a igualdade de tudo que vive e se manifesta no universo. No esquema divino, ninguém está perto ou longe. Todos estamos na eternidade juntos, vivendo e desfrutando da vida do grande foco universal como filhos da luz. Posso continuar, Alfredo? Pode. A lei de amor... Não, se alguém não, pergunta se alguém quer comentar, porque a gente... Não. Mas está claro, né? Fazer um comentário sobre esse parágrafo? Então vamos seguir, né? Continue. Eita, peraí. A lei de amor nos prova o quanto temos em comum com os nossos semelhantes, com as necessidades que temos das vidas dos outros, na terra e nos céus. Onde se vive melhor é onde existem mais espíritos reunidos e despertos para o bem da coletividade. A separação nos traz a carência de muitos valores e o egoísmo nos atrofia, o orgulho nos cega e o ódio nos faz esquecer a esperança no futuro. Precisamos e temos necessidade de viver juntos. E desse encontro com os nossos semelhantes se processa uma troca de experiência que abre nossos caminhos ao alcance da paz. Somente a ignorância induz a criatura à separação. A vida exterior é de grande importância para todos nós, onde quer que estejamos na escala de ascensão. Todavia, se não passarmos pelos caminhos interiores cheios de obstáculos e carregados de espinhos,
não vamos ter olhos para ver o belo na feição do todo. Devemos repetir quantas vezes nos convier que todos somos irmãos em Cristo, filhos de Deus. Aberto para comentário. É o que Antônio Carlos havia falado agora há pouco, né? É o nosso interior, conhecer a ti mesmo. Quando a gente puder se conhecer, a gente puder tirar esses pequenos monstros que assolam dentro de nós, que a gente mesmo até se assusta com nossas atitudes, a trave dos nossos olhos, como ele falou, né? Quando a gente se reconhecer que somos realmente filhos de Deus, irmãos em Cristo, todos na união, a gente não vai ter mais a questão do preconceito, a tola vaidade, o desrespeito ao ser humano. Esse texto ele trata exatamente da união de raças, união de povos, união de pessoas. Quando ele fala do intercâmbio, da união de culturas, né? A gente vai para... a gente não precisa nem ir para tantos lugares. Aqui mesmo, onde nós estamos, a gente conhece pessoas de lugares diferentes. Às vezes nos atrai, às vezes nos repele. Basta viajar para São Paulo, você chega naquela cidade e você tem um mundo inserido ali, com sua troca de culturas, com sua troca de conhecimento, com suas trocas de valores. É uma forma da gente já caminhar, né? Fazendo esse intercâmbio, essa união de pessoas. Mas eu volto a lembrar aquilo que Antônio Carlos falou agora há pouco. É o conhecer a si mesmo. A gente conhecer a nós mesmos e poder conhecer que o outro é nosso irmão, aí a gente vai estar caminhando. Mas a gente ainda cultiva muito o sentimento do orgulho e a tola vaidade que nos afasta do caminho de Cristo. Perfeito. Perfeito. É isso. Sim. Alfredo, o senhor acha que dá tempo de ler outro ainda? São 7h53. Não, dá não. Dá não. Ok. Vai ficar para a próxima semana. Então, na próxima semana, a gente lê a pergunta 55, 56 e 57, se der tempo, né? Exato. Ok, então, Tebo agora vai dar prosseguimento aí, né, Tebo? As vibrações. Não temos Celeste hoje aí não, né? Ela disse que ia chegar um pouquinho tarde hoje. Ah, Ela tá na reunião, viu? A Celeste entrou. Ela tá caladinha, mas ela entrou. Tô aqui, ela já- Alô, estão me ouvindo? tô aqui, tô aqui. Ah. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Mas não apareceu aqui não. Cadê ela? Aqui, ó, tô aqui. Tá bom. Seja bem-vinda. Tá bom. Vamos, Rafael. É Tebo. Alô, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vamos agora dirigir nossos pensamentos para as pessoas que se encontram doentes, que estão precisando de apoio, de carinho, de pensamento positivo, de afago, os que estão nos hospitais, nas ruas, em suas casas, nossos parentes, nossos amigos, aqueles que não conhecemos, a todos que precisam do momento de fé, de esperança e de paz.
Agora, vamos dirigir os nossos pensamentos para aqueles que partiram, que se encontram na vida, nossos parentes, nossos amigos, aqueles que não conhecemos, os espíritos que estão nos umbrais, estão precisando de paz, de luz, de carinho e de amor. Vamos pedir a Rosane que faça a prece final. Deus de infinita bondade, a Ti agradecemos esse momento de estarmos reunidos em Teu nome, te rogando a presença dos Teus anjos, para que nós, encarnados e desencarnados, que toda a Tua criação possa receber essa luz que nos fortalece, que nos ampara, para que possamos, Pai, estar vivos e amparados por essa doutrina guia e que nos ilumina. Estarmos vigilantes no exercício dos Teus ensinamentos, que possamos nós estarmos em sintonia. Agora vamos pedir a nossa irmã Celeste que faça uma oração envolvendo Não, o canto. O canto, envolvendo, né? Não, envolvendo a pandemia. A oração ou um canto? Um canto. É um canto. Desculpe. Não. Então vamos lá. Luz que entra pela janela, ilumina tão bela a casa onde eu estou. É uma luz tão brilhante, assim cintilante, de nosso Senhor. Vem, traz a paz e a harmonia, o amor e a alegria que Jesus mandou. Pai, que esta luz tão brilhante nos faça um instante merecedor do teu carinho e amparo, paciência divina, expressão deste amor. Luz que ilumina minha mente, esteja presente onde eu estou. Luz que ilumina minha mente, se faça presente aonde eu for. Essa luz ilumine todos. Sensacional, sensacional. E aí, Rosane? Muito lindo, tia. Obrigada, adorei, tia. Tá bom. Que essa luz... Boa semana para todos.